boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática. É uma grande alegria receber todos vocês aqui nessa aula de hoje. E hoje, turminha, nós teremos a nossa disciplina de Educação Tecnológica Midiática, tá? Hoje nós iremos falar sobre um assunto também que é puxando aí para a sardinha do nosso lado, viu? É um assunto muito importante para o curso de informática, envolve muito a nossa área. É um assunto aí que praticamente todos os cursos técnicos também estão tendo essa aula desse conteúdo, mas, mais uma vez, um conteúdo muito dedicado para a nossa área de atuação, a assinatura digital, tá bom? Então, galerinha, você que está chegando agora, pega o seu material, realiza os registros. É importante que você acompanhe a aula registrando as informações importantes, tá certo? Não percam nada, tá? Não deixem passar nada, tudo bem? E aí, turminha, vamos dar início à nossa aula. Como vocês já sabem, toda aula possui objetivos, tá? Nós temos objetivos específicos. Um dos objetivos é conhecer os certificados digitais. Nós iremos entender o que são esses certificados, onde eles são utilizados, o porquê que eles estão sendo tão utilizados assim, tá bom? Outro ponto é compreender o que é a importância da certificação digital para garantir, né? O que ela garante? Qual é a segurança que essa certificação traz? E aí, turma, de já, queria que vocês observassem que essa assinatura digital, como o nome já diz, né? O nome já diz, assinatura digital. É uma assinatura feita através de um mecanismo digital, certo? Porém, essa assinatura digital, ela possui outros recursos por trás que geram aí uma forma de segurança. Muita gente utiliza esse sistema de assinatura digital, por exemplo, alguns anos atrás, na verdade, muita gente ainda utiliza dessa forma. Imagine que você vai fazer um contrato e a pessoa que vai assinar esse contrato com você, ela está em outro local, em outro estado, está muito distante. Daqui que você envie esse contrato de forma impressa pelos correios, vai demorar. Ou imagine que você vai, imprime, no caso, escreve esse contrato, manda por e-mail. Aí a pessoa recebe, tem que imprimir o contrato, tem que assinar, tem que digitalizar o contrato de novo, tem que enviar de novo. Nem sempre, em alguns lugares, eles consideram uma assinatura dessa forma como assinatura, né, verdadeira, né, fidedigna, consideram como válido. Então, hoje existe a tal da famosa assinatura digital. É um recurso que nós utilizamos para fazer assinaturas digitais, porém não é somente isso, não é simplesmente assinar um documento de forma digital. E existe todo um processo de criptografia, de codificação através da criptografia que assegura a forma correta, que assegura que aquele documento é verdadeiro, tá? Que aquele documento é verdadeiro e que também a fonte dele é uma fonte confiável, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Aqui a imagem dessa primeira apresentação mostra claramente o que a assinatura digital faz, certo? Aqui tem uma pessoa, né, que está assinando um contrato, mas ele vai assinar esse contrato de uma forma digital. Então, olha aí, cifragem e decifragem. O processo de codificação ou ocultação, ele é chamado de cifragem. Então, a forma que a gente oculta, né, ou desoculta, no caso, o processo de decodificação ou de ocultação é chamado de cifragem. E é o processo inverso, ou seja, obter a informação original a partir do texto cifrado, chama-se decifragem. Então, quando você tem, imagine que eu mando uma mensagem para vocês, e vocês recebem essa mensagem altamente com vários códigos, né? Com caracteres estranhos. Por quê? Porque essa mensagem que eu mandei para vocês, ela está em um outro formato.
que para vocês terem acesso, vocês precisam realizar, né, a decifragem, por exemplo, dessa mensagem. Esse processo que eu transformo uma mensagem que é legível em uma mensagem que não é legível para trazer segurança, né, isso se chama de cifragem, tá bom? Ok? Nós vamos ver ao longo aí da nossa aula esse assunto bem específico. E aí, galerinha, a cifragem, ela é a cifragem e a decifragem, elas são realizadas por programas de computador. Por um programa de computador chamado de decifradores e cifradores. Então, aquele que transforma a mensagem em uma mensagem não legível, tá? Para trazer segurança se chama de um programa cifrador, né? Que faz cifragens. E o que decodifica, o que transforma aquela mensagem que não está legível em uma mensagem novamente compreensível é chamado de decifradores, tá bom? Um programa cifrador ou decifrador, além de receber a informação que ele vai realizar essa mudança, ele também precisa receber um número de chave. Isso daí é que garante com que a pessoa que está tentando fazer a decifragem daquela mensagem, ela tenha autorização para fazer isso. Sem o conhecimento dessa chave correta, não é possível, por exemplo, decifrar um dado ou um texto cifrado. Assim, para manter uma informação secreta, basta você cifrar a informação e manter em sigilo a chave. Então, imaginem que vocês possuam algumas informações muito importantes dentro de uma empresa. A gente já conversou em outras aulas o grande problema da segurança dos dados que estão aí, decorrendo, né, andando pela internet. A gente sabe que a gente precisa ter muita atenção com os dados que estão na internet. Então, imagine você ter uma empresa e os dados da empresa que são muito importantes estão no banco de dados da empresa e é muito fácil qualquer pessoa ter acesso a esses dados e talvez vender para um concorrente, né, liberar na internet e a empresa ter um grande prejuízo. O que pode acontecer? Você utilizar esses recursos, tá? Esses documentos que são muito importantes, vocês podem utilizar esse mecanismo de cifragem, tá? Essa cifragem é muito legal porque a mensagem ela não vai estar legível para todo mundo. Só vai conseguir ler a mensagem quem tem o código de acesso, tá bom? Quem tem o número da chave. Assim, para manter uma informação secreta, basta você manter em sigilo a chave. Esse aí que é o problema, né? Porque o povo acaba dando aí com a língua nos dentes e acaba falando. Aí eu vou falar só para uma pessoa, aí pronto, já foi, né? A empresa inteira já sabe. E olha aí, galerinha, esse aqui é o processo que acontece, tá? Que acontece toda vez que você vai criar uma criptografia. Aqui nós temos um texto original e esse texto original ele passa por um programa que é o cifrador e ele vai transformar o texto em original em um texto cifrado. Um texto que não é fácil, não é tão simples se ler esse texto, tá bom? Então, para que aconteça isso, sempre ele vai gerar uma chavezinha, ó. E essa chavezinha é que vai te permitir você fazer o reverso, tá? É você transformar esse texto novamente em um texto legível, que você consiga ler e ter acesso às informações, tá bom, galerinha? A criptografia simétrica, né, que é um tipo de criptografia, a criptografia simétrica realiza a cifragem e a decifragem de uma informação através de algoritmos que utilizam a mesma chave, garantindo sigilo na transmissão e no armazenamento de dados. Então, aqui, tanto para você cifrar a mensagem quanto para você decifrar, utiliza-se a mesma chave, né?
a mesma numeração para realizar essa mudança, né, da forma que essa mensagem vai estar acessível para quem está tentando ler. Quem tem autorização consegue de boa ter acesso, né? Consegue tranquilamente ter acesso à informação. Agora, quem não tem, vai ficar só na vontade, né? Porque aí não vai conseguir ter acesso à informação. Isso, pessoal, esse recurso, ele possibilita a segurança dos dados. Ele possibilita a segurança dos dados quando você envia uma mensagem, por exemplo, do banco. Imagine aí, eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas muitos cartões de crédito, eles fazem isso. Eles enviam a sua fatura para o seu e-mail, você recebe o arquivo em PDF da fatura, mas até para ter acesso à fatura, você tem que ter um código de acesso. Você tem que ter um código de acesso para você conseguir acessar aquelas informações. Você coloca as informações que ele solicita, às vezes, né? Os 2 últimos números do seu aniversário, a sua data de nascimento ao contrário, os 4 dígitos do meio do seu CPF, não sei, eles dizem aí qual é a chave e o dono da fatura vai ter acesso a essa informação. Mas isso que é legal, porque ele assegura que quem vai ter acesso àquele e-mail, pode ter até alguém, né, que tem acesso ao seu e-mail, mas se ele não tiver acesso à chave, aos dados da chave de acesso, não vai ter contato com a fatura do banco, tá? Com a fatura do cartão. Aí vocês podem perguntar, professora, mas o porquê que essas faturas do cartão de crédito, elas acabam tendo tanta preocupação para poder simplesmente garantir a segurança de uma fatura, né? Fatura, o problema é quem vai pagar, né? Mas, galerinha, toda fatura de cartão de crédito tem uma coisa que é muito valiosa, muito valiosa, que são os dados pessoais. Os nossos dados pessoais, eles são muito valiosos, por isso que eles precisam estar sempre em segurança, tá? E a gente já conversou sobre esse assunto. Então, olha aí, criptografia de chave pública e privada. Vamos entender um pouquinho o que é que isso fala. O uso de criptografia assimétrica, uma chave para criptografar e outra relacionada à primeira para reverter o processo. Essa daqui é a assimétrica, tá? Tem uma chave para codificar e tem outra chave para decodificar. Tem sido apontada como uma grande revolução para a área da criptografia e da tecnologia de comunicação. E de uma forma geral, tá? No entanto, galerinha, toda tecnologia, querendo ou não, possui as suas restrições, tá certo? Tudo, né? Tudo terá suas restrições. A gente só precisa ficar ligado com relação ao que essa tecnologia, ela assegura para você. É o melhor para o que você necessita? A assimétrica? Você também tem que ver se é a assimétrica ou assimétrica que é a melhor. Está sujeito aos ataques de força bruta. Então, os ataques de força bruta, infelizmente, ela talvez não aguente, né? Ou seja, a possibilidade de encontrar chaves privadas, números binários, por tentativa e erro. Ou seja, qual é o problema? Qual é a insegurança que existe nesse tipo de criptografia assimétrica? É a criatura, né, a pessoa, o infrator, que quer descobrir de uma forma incorreta a chave de alguém, ele criar um algoritmo, que esse algoritmo vai sortear números aleatórios, combinações, né? Combinações aleatórias, e vai tentar, deixa lá rodando. Uma hora sai, né? Então, querendo ou não, softwares de combinações aleatórias que são criados para fazer justamente isso, pode ter o perigo, né? Pode ter uma grande tentativa aí, tem uma grande possibilidade de conseguir fazer essa descriptografia. Todo mundo tem acesso a esses softwares? Não. Todo mundo sabe utilizar?
Não, nem todas as pessoas, mas aquelas que trabalham com isso sabem, né? Os hackers e aquelas outras pessoas que trabalham com essa descriptografia de dados conseguem fazer isso. E aí, turma, e o que é assinatura digital, né? Vamos entender um pouquinho mais. A gente já falou alguns conceitos, a gente já conversou sobre alguns aspectos do que seja essa assinatura digital, mas nós iremos falar um pouquinho mais, né? Eu vou trazer para vocês, nós iremos discutir juntinhos alguns assuntos a mais sobre essas assinaturas digitais. A mesma metodologia de autenticação dos algoritmos que nós temos, né? As autenticações dos algoritmos de criptografia de chave pública, operando em conjunto em uma função do resumo, também conhecida como função hash. É chamada de assinatura digital. Essa imagem aí que tem na apresentação para vocês é como se fosse um fluxograma. Vocês percebem que tem um passo a passo, tem um início, meio e fim? A gente consegue analisar aí o processo que está acontecendo, desde o texto original até a criptografia dos dados e até a assinatura digital. Então, urubu servem, preste atenção. Nós temos o texto original aqui, o texto que você acabou de digitar, que é um texto muito importante, que quase ninguém pode ter acesso. E aí, para você manter as informações de uma forma exclusiva, só para aqueles que podem acessar, que eles irão receber o código, o que acontece? Você coloca aí uma função hash, e aí, ó, esse documento, ele vai acabar gerando um processo de decodificação, ele vai decodificar aquela informação. Esse algoritmo criptografado assimétrico, ele vai possuir chaves privadas, que só quem tem acesso a essa chave é que pode ter acesso à informação. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, só a Alice, né, terá acesso a esse algoritmo, por exemplo, tá? E depois disso, galerinha, há uma construção, tá, de uma assinatura digital. Aquele programa todo gerou um código criptografado que, para a pessoa ter acesso, ela vai precisar ter a liberação para descriptografar essa informação. E olha aí mais uma imagem para vocês observarem como é que tudo funciona, né? Funciona realmente como se fosse um cadeado mesmo, né? Um cadeado. Para você abrir um cadeado, você precisa ter aí a chave correta, né? Que encaixe direitinho. Então, olha aqui, nós temos, no caso, Paulo, né? O documento original, com todo o texto original, e a gente vai inserir nesse texto que um algoritmo de criptografia. Nós vamos trazer um resumo hash, e aí esse algoritmo de criptografia ele vai falar, peraí, vou pegar todas essas informações, vou colocar elas de uma forma totalmente diferente, né? Vou modificar essas informações, vou deixar cifrado tudo isso daqui, vou criar esse documento agora, né? O documento agora está cifrado. Depois disso, existe aí ó, um algoritmo já criptografado. E depois desse algoritmo criptografado, galerinha, o André, que vai receber a informação, ele precisa ter a chave, né? Ele precisa ter a chave para ele poder ter acesso, por exemplo, à informação que foi solicitada. Então, vamos entender aí o que são essas funções hash. Ó, são às vezes chamadas de funções unidirecionais. Unidirecionais, né? Unidirecional é uma direção, ok? Ou seja, por sua característica única que faz o processo inverso extremamente difícil ou impossível de se alcançar. Tá bom? Outro ponto, algumas pessoas referem-se ao resumo de mensagem hash como sendo uma impressão digital dos dados de entrada.
Outro ponto específico, dado o mesmo valor de entrada duas vezes, dado o valor de entrada duas vezes, a função hash deve ser capaz de gerar o mesmo resumo em ambas as vezes. Então, imaginem aí que 5 pessoas receberam o documento criptografado. Cada uma recebeu aí a chave de acesso. Todas elas precisam receber o mesmo documento, né? No final, todas elas precisam ter a mesma informação, ter o mesmo documento descriptografado. Então, essa chave ela não pode modificar a autenticidade do documento, tá bom? Uma mudança de 1 bit nos dados de entrada resultará em um valor bastante diferente de resumo. Então, se um bitzinho de entrada for modificado, já altera muita coisa em toda a mensagem, tá certo? Ok? Sejam todos muito bem-vindos, né? O pessoal da turma do Polo de Jatobá do Piauí. Muito obrigada aí pela presença de vocês. E aí, galerinha, isso daqui, pessoal, é importante que a gente tenha cuidado, porque imaginem aí a precisão que um software que faz essa criptografia ele precisa ter. Imagine a precisão. Ele não pode errar nenhum bitzinho que seja, porque senão vai alterar o documento original. E esse não é a intenção, né? Porque senão não seria tão confiável assim, tá? Assinatura digital. A assinatura digital, turma, ela é um recurso em que um usuário, um site ou uma entidade, ela tem à disposição para comprovar sua identidade na internet, tá? Esse daqui é um ponto muito importante, comprovar sua identidade na internet, comprovar que realmente a pessoa que está ali é realmente a pessoa que diz que está, né? É como se fosse, sua identidade digital aí, ok? Elas foram criadas para garantir a segurança dos negócios online, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, eu fui contratada por uma empresa que a sede dela ficava em São Paulo. Então, eu não poderia, por exemplo, ir lá na sede de São Paulo, de São Caetano, pegar e levar a minha carteira de trabalho. Então, o contrato foi feito de forma online. A assinatura do meu contrato, ela foi feita online. Então, eu recebi um documento no meu e-mail, pediram para eu confirmar os meus dados, né, no e-mail que eu recebi, e no final eles pediam para eu fazer a minha assinatura eletrônica. Como eu tenho uma assinatura já autenticada, eu utilizei uma assinatura que eu já tenho e pronto. Através daquela assinatura digital, que eles tiveram meios de verificar se realmente era eu a pessoa que estava digitando, né, e que estava assinando no final, isso é uma forma que eles têm de segurança de que aquele documento é válido, ele está correto, foi confirmado, e a pessoa que descriptografou aquele documento é a pessoa que deve ter acesso àquelas informações. Eu achei bem interessante porque isso aqui está se tornando cada vez mais comum, tá? Em diversos lugares. Outro aspecto também que é muito utilizado agora, a assinatura digital, é porque também existem os cartórios digitais também. Então, antigamente, as pessoas precisavam ir no cartório, ficar muito tempo aí na fila do cartório para resolver um problema. Hoje em dia, existem pessoas que trabalham em cartórios digitais, que você entra em contato por e-mail, por telefone, passa a solicitação e eles te mandam documentos com assinatura digital para você autorizar, né, para você assinar, autenticar o documento. Isso facilita muito, pessoal, muito mesmo, muitas atividades.
Dessa forma, com essa assinatura digital, por que da importância, né, desse recurso? Dessa forma, o emissor, ou seja, o emissor, quem assinou, está comprovando, através da assinatura digital, que ele é o mesmo que diz ser, né? E há uma série de recursos que podem ser checados para garantir a autenticidade do objeto assinado. Então, quem envia o documento pode colocar vários protocolos para identificar se quem realmente está assinando é a pessoa correta. Isso vale tanto para documentos quanto para sites que também precisam de certificados digitais legítimos para que sejam considerados seguros, seja pelo Google ou por outros motores, né, por outros veículos. Outro certificado digital que eu também assinei, que eu achei interessante, além da minha assinatura, além de verificar os meus dados, o meu e-mail, o meu endereço, meu nome completo, para finalizar o processo da assinatura digital, eles abriam, né, no aplicativo, no celular, tinha que ser pelo celular esse certificado, eles abriam a área da câmera. E eu precisava posicionar a câmera do meu celular da forma que estava sendo indicado para eles pegarem, né, uma imagem. Se certificarem, eles pegam como se fosse uma foto e às vezes de vários lados do rosto para se certificar de que aquela pessoa que está assinando é a pessoa correta, né? Então é um sistema de segurança. Isso vale tanto para documentos quanto para sites, tá? Que também precisam de certificados digitais legítimos para que sejam considerados seguros, né? Por vários outros lugares. E aí, galerinha, esse princípio da segurança da informação, a gente conversa tanto sobre segurança, né? Segurança aí nas nossas ruas, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo como um todo. Mas a segurança, ela precisa ser de forma física, mas também ela precisa ser feita de forma virtual. A gente já conversou aí durante várias aulas, né, dessa disciplina, Educação Tecnológica Midiática, ela permite que a gente consiga conversar e falar sobre vários assuntos importantes, e a maioria desses assuntos foram da nossa área, né? E muitos deles sempre volta para a parte da informação. A segurança da informação, principalmente com a internet. Às vezes as pessoas disponibilizam muitas informações que não deveriam disponibilizar. Às vezes na internet as pessoas têm acesso à sua vida inteira e você nem se liga disso. Então a segurança da informação é extremamente necessária. E por conta dessa necessidade é que surgiu, né, a criptografia. A criptografia já existe há muitos anos, mas ela agora está mais comum. Ela está mais acessível para todos nós. Segurança da informação. Primeiro, é a parte da disponibilidade. A segurança da informação mexe com isso, né? Mexe com a disponibilidade, mexe aí com a integridade e mexe com a confiabilidade. Para que uma informação ela seja segura, ela precisa desses três pilares. Ela precisa estar sustentada por esses três pilares. A disponibilidade, estar disponível, ter integridade, aqueles dados precisam ser verdadeiros, e a confiabilidade, que aqueles dados eles precisam ser confiáveis, ter uma fonte segura. E a gente já falou sobre esse assunto em diversos aspectos. A gente já falou de fake news, a gente já falou de vários aspectos de vírus, né? Muitas coisas. E aí, turminha, ainda falando sobre esse processo do princípio dessa segurança da informação, que sempre está aí baseada em três pilares, nós temos, né, os princípios da segurança da informação. O primeiro deles é a legalidade. A legalidade daqueles dados, a legalidade daquelas informações. É a garantia de que a informação ela foi produzida em conformidade com a lei. Não é uma informação que fere a lei, não é. Então, ok.
Se não fere a lei, então pode dar continuidade ao processo de confiabilidade, né? O processo de segurança da informação. Segundo aspecto do princípio da segurança da informação. O primeiro é que a informação ela precisa ser confiável e que não vá de contra com a lei. Outro ponto é a autenticidade. Ser autêntico, ser verídico, garantir a garantia de que em um processo de comunicação os remetentes eles sejam exatamente o que diz ser e o que a mensagem ou informação não foi alterada após o seu envio ou validação. Então, garantir que a mesma informação enviada foi a mesma recebida. Isso daqui é a autenticidade. Esse aqui é um outro fator muito importante, tá? Para as assinaturas digitais. A gente precisa sempre caminhar de ladinho com eles, né? Quando se fala de assinatura digital, a confiabilidade, a autenticidade dos dados é muito importante, tá bom? Para assinar digitalmente, né, um documento, é necessário que esse documento, primeiro, ele esteja digitalizado. Primeiro processo, para você assinar algo digital, ele precisa estar digitalizado. Mais uma dica, não está aqui no texto, mas precisa falar. Ele precisa estar legível, certo? Não adianta você digitalizar um documento que não esteja legível. Não adianta, apagado, embaçado, amassado ou algo do tipo. E esteja de posse da chave pública. Então, tem que ter uma chave aí para você ter acesso a essa informação de quem vai receber o documento. Então, assim, eu enviei um dado criptografado, eu enviei um documento criptografado e junto com esse e-mail, junto com esse documento que foi enviado criptografado, o usuário, ele precisa receber algumas informações que o fará pensar em como descriptografar aquela mensagem. Eu dei para vocês o exemplo do pessoal que envia as faturas do cartão de crédito para os e-mails. Lá no e-mail ele fala, para você ter acesso à fatura do seu cartão, digite os 3 últimos números do CPF, por exemplo, ou os 4 primeiros dígitos do CPF. A empresa que vai decidir qual a chave que você vai utilizar para realizar essa descriptografia, tá bom? Esse aí é um exemplo da chave pública, ou seja, a chave pública é uma chave que o usuário, que a pessoa que recebeu o documento, ela tem acesso, tá? Outro ponto, podendo ser a pessoa física ou jurídica. Esse documento aqui, ele pode ser enviado como pessoa física, como eu falei para vocês, para uma pessoa. No meu caso, quando eu recebo as faturas, vem lá um documento, né, pedindo para eu colocar algumas informações para autenticar que realmente sou eu que estou recebendo aquele documento. Ou também uma empresa, né? Normalmente, no caso da empresa, eles pedem, ao invés do CPF, eles solicitam os números do CNPJ. Tá? Que é um número que identifica aquela empresa como única. É como se fosse o CPF da empresa. Tá? E aí, turminha, essa assinatura, esses certificados digitais, essa assinatura digital, ela precisa passar por esse processo. Tá? Existe sempre um programa que codifica e descodifica, tá bom? E decodifica, no caso. Codifica e decodifica. Em seguida, a partir de um programa específico, por exemplo, o documento será criptografado. Olha aí. Então, como eu conversei com vocês, esse documento foi criado, foi digitalizado, ele é colocado dentro de um software, esse software identifica aquele arquivo e vai realizar o processo de criptografia, tá bom? De acordo com a chave pública que você tem para poder enviar o documento, gerando aí um resumo do mesmo, tomando tamanho que será criptografado, será denominado pela hash, garantido autenticidade e o não repúdio, tá? Então, aqui, para resumir para vocês esse texto, o que está sendo falado? Está sendo falado que para criptografar um documento,
a gente precisa de um documento digitalizado, a gente precisa de um software que realiza a codificação e a gente precisa de um software também que gere essa chave pública, tá bom? Ok? E também, fora isso, é de grande importância que quem receba tenha todas as informações necessárias para descriptografar aquela mensagem, porque senão não vai adiantar de nada, galerinha. Não vai adiantar de nada se a pessoa que é a que deve receber o documento não souber descriptografar, não é? Então, isso aí foi problema de quem enviou e-mail, né? Não colocou informação suficiente, não colocou informação necessária para que o outro lado conseguisse compreender a informação. E aí, galerinha, ainda falando dessa assinatura digital, né? Ainda falando da assinatura digital, ainda falando desse processo que acontece, que querendo ou não é algo muito utilizado nas empresas. E quando é utilizado nas empresas, turma, normalmente quem fica responsável por essa parte aqui é a galerinha do TI, tá bom? Então, sempre tem alguém do TI que dá suporte para os setores que precisam realizar essa criptografia desses dados, tá? Então, normalmente a pessoa do TI vai dar suporte no software que faz a criptografia, sempre vai dar um suporte, tá? Quando a mensagem ela chegar ao destinatário, quando essa mensagem que ela foi criptografada, que foi enviada por e-mail, bem direitinho, né? Com todos os dados, com todas as informações necessárias, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o receptor deverá utilizar sua chave privada para decodificar. Ou seja, ele vai precisar utilizar a chave que já foi orientada e ele, com aquela chave, se ele tiver, lógico, né? Porque se ele não tiver, então é porque ele é a pessoa que não deve visualizar. Quem precisa visualizar vai ter acesso à chave. E aí, no caso, né, vai utilizar o eita, que agora deu um trava-língua, né? Ele vai utilizar o software para descriptografar a imagem, a mensagem, o documento, gerando aí uma nova mensagem, gerando um novo documento, gerando um novo resumo das informações, tá certo? A partir da mensagem que foi armazenada no e-mail, no envio para o destinatário. Comparar com a assinatura digital. Então, é o seguinte, existe aí um documentozinho igual esse aqui que está sendo mostrado, né? Tem um local mesmo para você fazer a assinatura, certo? A assinatura, e de acordo com essa assinatura é que é liberada ou não é liberada o acesso aí aos dados criptografados, por exemplo, tá? E aí, turminha, vamos dar continuidade, certo? Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. A gente já conversou muito sobre o que já foi falado hoje. Nós já falamos bastante sobre criptografia, assinatura digital. E de já, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem conversar comigo, certo, galerinha? É importante que vocês, ao longo da aula, tirem as suas dúvidas, façam perguntas. Se não tiverem entendido algo, vocês podem conversar comigo, que eu retomo e eu explico novamente para vocês, tá bom? O importante aqui é que vocês compreendam muito bem esse processo da assinatura digital, para quando chegar em vocês algo desse tipo, vocês não fiquem literalmente, né, sem entender o que está acontecendo. O que é isso, né? O que é assinatura digital? Eu nunca vi na minha vida. A partir de agora, vocês já não podem mais falar isso, tá bom? A partir de agora, vocês já conseguem sim explicar o que é uma assinatura digital, ou pelo menos identificar quando vocês estiverem utilizando uma assinatura digital, tá certo? Por quê? Para a galerinha que está usando a assinatura digital, eles só vão entender, e o foco deles é que eles vão assinar um documento que comprova que ele é ele, por exemplo, tá? Para nós,
Para nós, do curso de informática, a gente precisa entender o que está acontecendo por trás de tudo isso. A gente precisa entender que existe um algoritmo que pega todas aquelas informações, que realizam aí a mudança, né, de cada uma daqueles bits em outras informações. Só que a informação original ela está guardada, ela está armazenada em algum local, né? Em algumas variáveis ou vetores ou arrays, né? Como o povo gosta de chamar, array, vetor. E aí, quando a criatura coloca a chave correta, aí vai um monte de printf, né? Liberar para eles a informação, né? Um monte de printf. Vai ser liberado aí a informação para eles terem acesso. Então, turma, existem sempre, tudo quando a gente fala de algo virtual, sempre terá um software por trás. Sempre terá um software que vai fazer o trabalho duro, trabalho difícil, tá bom? E nesse caso aqui é um software muito bom, porque ele garante, pelo menos dificulta, tá? Pelo menos dificulta que pessoas não autorizadas tenham acesso a informações sigilosas. Ok? E além disso, é garantir a autenticidade da pessoa. Caso o documento ele tenha sido porventura alterado, a chave privada ela não vai conseguir decodificar o arquivo. Não vai. Então, se for alterado o documento de alguma forma, regular ou irregular, no caso, aquela chave ela não vai conseguir mais abrir aquele documento. A chave privada não vai conseguir decodificar o arquivo, pois, consequentemente, a assinatura ela é corrompida. Não é mais considerada, não reconhecendo assim o documento. Por quê? Aquela chave ela foi feita especificamente para aquele documento específico que está ali. Se você modifica algum dado e não modificou a chave, deixando a antiga, você não vai conseguir ter acesso à informação. Ou seja, se o hash original for igual ao hash gerado na recepção do documento, a mensagem está íntegra, né? Está igual. Então, ele tem uma informação, ele tem algo no software que ele guarda como é a informação inicial. Se porventura tiver alguma coisa de diferente no documento final, ele não libera. Ele fala, vixe, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma informação que não está igual à do início. Não vou liberar o acesso, né? E aí pronto, acabou-se, né? Acabou, ninguém consegue mais abrir o documento, tá? Então, isso daqui é uma outra forma que também garante a segurança, tá, pessoal? É uma outra forma também que garante a segurança, tá certo? Deixa eu dar aqui uma olhadinha. Não tem nenhuma pergunta ainda, então podemos seguir em frente, certo? E aí, turminha, a função hashing avalia completamente o documento baseado em um algoritmo matemático, né? Só poderia ser, porque não tem para onde, galerinha, a gente não pode correr, não. Tudo que está vinculado à informática, tudo que está vinculado ao digital, não tem para onde correr. Ele sempre vai correr para esta criaturinha bem aqui, ó, a área matemática, tá? Porque a área matemática, como o computador ele funciona com sequência de números, zeros e uns, por exemplo, como vocês já sabem, já estão carecas de saber, tudo no computador é bit. É mais fácil, através de soluções matemáticas, de algoritmos matemáticos, a gente validar aquelas informações, tá bom? Baseados em um algoritmo matemático que calcula um valor, tendo como parâmetro aí, ó, os caracteres do documento, obtendo um valor de tamanho fixo para o arquivo, conhecido aí como valor hash. E olha aí, galerinha. Então, imaginem aí, ó, que eu vou colocar na mensagem assim, ó, olá, galerinha, por exemplo.
Turma, cada um desses caracteres, quando ele for criptografado, cada um desses caracteres, dessas duas palavrinhas, ele terá um outro significado. Então, imaginem aí, ó, que o A, por exemplo, o A seja igual ao 01. O B seja igual ao 02, por exemplo. E assim sucessivamente no alfabeto, tá? O C03 e assim sucessivamente. Então, essa mensagem aqui, ela poderia ser uma sequência de números. Se o software souber disso, ele consegue descriptografar facinho, facinho. Se ele quiser criptografar, ele também vai criptografar facinho, facinho. Porque lá no programa vem falando assim, olha, a letra A é igual a 01. A letra B é igual a 02. A letra C é igual a 03. Então, onde você vê A, você coloca 01. Onde você vê B, você coloca 02. E aí o programa, o software, ele analisa caractere por caractere e faz essa mudança. No processo de decodificação, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer assim, então se eu tenho 01, então automaticamente isso aqui é a letra A. Eu estou vendo aqui 02, então automaticamente é a letra B. E aí ele vai criando as palavras novamente, certo? Então, turma, isso daqui a gente poderia até fazer lá na aula de análise lógica de programação, né? Depois testar isso daqui. Fazer uma mensagem criptografada e uma mensagem, o programa criptografa a mensagem, depois a gente faz a descriptografia, né? E seria legal, seria interessante que a gente criasse algo do tipo, seria bem legal. E aí, turma, esse processo faz isso, tá? É tudo igual? Não. Depende do padrão da criptografia. Tem programas que têm um padrão, tem outros programas que possuem outros tipos de padrão. Pode ser que em outro local, a letra A seja 11. A letra B seja 12. A letra C seja 13, por exemplo. Pode ter? Pode. Cada programa tem o seu padrão de criptografia. Ok, turma? Dando aí continuidade. Então, a assinatura digital, galerinha, com o uso complexo de um algoritmo matemático, é muito difícil desvendar a chave privada através da chave pública, garantindo a segurança e a credibilidade desse acesso. Lá no slide anterior, eu estava falando para vocês como funcionava o processo de criptografia. Só que aqui está falando do processo da criação da chave, certo? Se você tem o alfabeto, né, da criptografia, é fácil de decodificar. O negócio mesmo é essa chave de acesso. Criar uma chave de acesso, né? Um programa que cria uma chave de acesso. Aí, galerinha, realmente para descriptografar só a lógica que você criou, por exemplo, né? Você pode criar. Eu quero que você pegue a chave. Para criar a chave, vai ser o código das 6 primeiras letras do documento, por exemplo. 6 primeiras letras do documento. Aí, as 6 primeiras letras do documento é assim, 6 primeiras letras de cada palavra do documento. Então, imagine que tem aqui a palavra ano novo. Já estou no ano novo. Aí, imaginem que aqui é a primeira palavra, que é a segunda palavra, por exemplo. A primeira letra da primeira palavra é 01. A segunda letra, né? A primeira letra da segunda palavra, vou colocar aqui, vou chutar aqui como 14. Não sei qual é o número a posição que o N fica no alfabeto, não. Não me lembro de cabeça, não. Imaginem. Então, com isso, eu vou criando, né? O próximo, imagine que a primeira letra seja 16. Outro 21, por exemplo. E aí, galerinha, a gente vai criando um código.
Quem vai determinar isso? É a regra do software que você criou, tá bom? Ok? Eu estou falando com vocês algo específico de software porque a nossa área é desenvolvimento de software. Então, eu tenho sempre que puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, tá bom? Então, com o uso complexo de algoritmos matemáticos, é muito difícil desvendar a tal da chamada chave de privacidade. Ela não é tão simples assim de ser decodificada, não, tá bom? Existem softwares sigilosos, aí, cabulosos, para descriptografar de uma forma não autorizada? Existe, né? Existe. Quem normalmente tem acesso a esses softwares? Principalmente quem cria. Quem cria o software que criptografa precisa também ter um software que descriptografa, né, de uma forma assim não autorizada. Por quê? Porque vai que tem algum problema. Tá bom? Então eles precisam criar. Outros, né? Outros que queiram ter acesso àquela informação de uma forma indevida também fazem isso. Isso acontece sim. E aí, turma, eu trouxe para vocês algo importante, algo legal. Eu quero que vocês anotem aí, ó. Esse daqui eu quero que vocês anotem. Eu quero que vocês registrem essa tabela de criptografia, porque nós teremos atividades na próxima aula, daqui a pouco, né, depois do intervalinho, que eu vou precisar que vocês me ajudem, tá bom? Eu quero que vocês me ajudem aí tentando desvendar um mistério que eu vou entregar aqui para vocês, tá bom? Então, turma, eu preciso que vocês me ajudem com relação a isso. Anotem aí essas informações. Se vocês perceberem, cada letra tem uma sequência de números. Vai do número 01 até 26. E o 00 é o espaço. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero escrever a palavra olá, por exemplo, o O é o 15, né? Eu vou colocar aqui do ladinho. É o 15. O L é o 12. E o A é o 01. Essa palavra, ela não tem espaço entre as letras, tá bom? Então, por isso que tá tudo juntinho. Olha aí. Então, essa mensagem olá, sendo criptografada com um tipo de criptografia, ela iria aparecer para uma pessoa que não tem a chave essa sequência de números. 151201. Aí, quem tem a chave para descriptografar, vai colocar a chave e aí do outro lado vai aparecer a palavra olá também. Só que aqui o olá ele tem que ser igual ao que foi enviado anteriormente, tá bom? Não pode aparecer diferente, não. Ele tem que manter a veracidade, tem que manter a mesma informação, da mesma forma. Então, eu vou deixar aí vocês copiando, vou dar um tempinho para vocês copiarem rapidinho, porque essa criptografia eu quero que vocês guardem, porque depois eu vou trazer até para a gente fazer uma atividade juntos lá na nossa outra disciplina, tá bom? Que é análise lógica de programação. Então, vou dar 2 minutinhos aí para vocês, rapidinho, certo? 2 minutinhos.
Pronto, turminha. E aí, pessoal, deu tempo de vocês digitarem? Digitarem não, escreverem, né? Deu tempo de vocês escreverem aí esses códigos? É importante que vocês guardem essas informações, tá bom? Esse aqui vai ser como se fosse o nosso descriptografia. Eita, eu tô danada hoje de esquecer as palavras. Esse aqui que vai ser o nosso código, né? Para a gente conseguir descriptografar as mensagens, tá bom? Que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, certo? E aí, galerinha? Sabendo que todo programa de criptografia, ele tem como se fosse um alfabeto desses, com códigos específicos que vocês precisarão colocar no próprio programa, tá bom? No próprio programa do computador, você vai precisar lá no software, você vai precisar colocar esses codificadores aqui. Então, a letra A, ela é referente a essa sequência de números, a letra B é referente a essa sequência de letras, de dígitos, de caracteres especiais. Pode colocar caracteres especiais? Pode. Em muitos locais de criptografia acontece isso sim, tá bom? Ok? Então, é importante que vocês guardem essa informação. E aí, turminha, a criptografia, ela é um processo que acontece, é um mecanismo de segurança. Então, toda vez que vocês verem aí a palavra criptografia, ele está querendo falar sobre o processo de segurança. Tem alguma informação ali naquele local que precisa ser seguro, certo? Precisa de segurança. Mais eficaz, né, atualmente. Então, é uma forma de segurança de dados mais eficaz que tem até agora. Tá bom? Porque a pessoa que recebe a informação, ela só vai ter acesso se ela realmente for autorizada. Então, isso assegura, a pessoa pode até receber o documento, mas não consegue visualizar a informação que tem nele, se ela não for autorizada para isso, tá bom? E aqui do ladinho vocês têm uma imagem de uma figura mesmo, de um texto criptografado. Então, vejam aí, uma sequência de dígitos, nada a ver uma coisa com outra, né? É porque está tudo criptografado, tudo criptografado. Tá certo, galerinha? Isso acontece sempre, tá? Pode ser entendido como modificação de uma informação em outra, deixando-a ilegível para pessoas não autorizadas. Então, turminha, nós teremos o nosso intervalinho agora rapidola e já a gente retorna para dar continuidade ao assunto de criptografia. Até já já!